O Rato Roeu Memórias em Fluxo é um projeto que recebeu o apoio da Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. É um projeto em que o artista visual e fotógrafo Pablo Pinheiro convida 3 participantes para conversar sobre imagem e sua transversalidade. Todos os conteúdos estarão no site www.pablopinheiro.com e lá você também poderá conferir uma pequena publicação desses arquivos das memórias do artista. Bom proveito, nos vemos em breve. Salve, salve! Eu sou o Pablo Pinheiro e quero convidar aqui para uma conversa hoje sobre imagem, sobre muitas outras coisas também, o Eli Santos. Eli Santos, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por você ter topado aqui essa nossa conversa, essa nossa prosa. Além de ser bem-vindo, quero que você também aproveite e se apresente para a galera. Eu vou jogar aqui aquele momento merchan no início e depois no final, óbvio, mas aí você aproveita e se apresenta, explica um pouquinho o que que você faz, quem que você é, e agora é contigo. Beleza, quero agradecer a você, né, Pablo, que resolveu, entre trancos e barrancos, estamos aqui para fazer, né, essa transmissão, essa live. E eu sou engenheiro de som, sou músico de formação, desde pequeno. Lá em casa a gente tinha um órgão de fole que você pedalava assim, com teclas, e eu comecei ali a dar minhas primeiras notas, meus primeiros acordes e tal. E ao longo do tempo, né, fui me aprofundando na música, aí veio o som, e veio as coisas se mexendo, vendo desenho animado, aquela coisa, e eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante, fui me interessando, e hoje, graças a Deus, estou na área da música e da engenharia de som, já tem 23 anos, se eu não estou enganado, e ao longo desse tempo também produzindo vídeo, imagem, é tanta coisa que se eu for falar aqui. Mas enfim, eu me considero engenheiro de som, né, produtor e também criador de conteúdo digital, de áudio e imagem. Então, basicamente, isso resume um pouco do que eu sei fazer, né? Além de englobar muitas coisas, mas basicamente eu diria que é isso que me resume, vamos dizer assim. É interessante esses recortes de coisas que a gente vai fazendo e pessoas que a gente vai encontrando, né? Quando a gente se conheceu, eu estava fotografando um processo curioso, assim, de acompanhar uns bastidores de uma gravação de um CD, e muito do que a gente vê pronto, a gente nunca sabe o que está posto nesses bastidores, né? O Verdade, que que existe ali, assim, a estrutura de um estúdio de gravação, para vocês que não conhecem aí, é um mundo que, assim, tem quem goste muito, tem quem goste pouco, mas é difícil não gostar, porque você entra num mundo paralelo e você começa a perceber o quão sensível é o indivíduo para perceber as coisas lá dentro. Você tem que ter além do ouvido, você tem que entender o que está rolando ali com todos, né? Tem que ter uma maestria de várias coisas ali. E eu fiquei muito encantado com a dinâmica que você e o Joca, que estava naquele CD, como vocês dois tinham aí um trabalho muito afinado entre si, mas queria te perguntar, assim, como é que foi ter um paparazzi lá dentro, naquele momento, fotografando, porque, assim, querendo ou não, estava ali compartilhando o momento com vocês. Como é que foi essa sensação? Como é que é a fotografia para você também? Enfim. cara. Se você for parar para analisar o contexto que nos uniu, que fez com que a gente se conhecesse, é muito interessante, porque olha só, teve a combinação do áudio e da imagem. Apesar de a gente estar trabalhando exclusivamente na parte do áudio, você estava lá clicando e tal. Eu me lembro disso, me lembro muito bem. E foi interessante porque, tipo assim, você sabe que quem trabalha com imagem
e coloca isso junto com o som, todo mundo diz assim, imagem e som andam juntos, né? Dá para você contar uma coisa exclusivamente com imagem, dá para você também contar com uma coisa exclusivamente com som. Mas quando você combina os dois, né? Então eu diria esse fato de ter ocorrido no dia da gravação, você está lá registrando, eu diria que era quase como se fosse um videoclipe em still, imagem. Né? Você vê que hoje é muito comum você ver imagens de estúdio, o pessoal cantando lá e tal. Eu mesmo já produzi um clipe onde tem um cara que ele canta dentro do estúdio, eu estou ali filmando. Mas você ter isso em imagens paradas, entendeu? É muito interessante. Imagina se você pega essas imagens, né, e coloca com o conteúdo que tinha sido gravado à época, entendeu? Então, é muito interessante. Para mim, na época, como é que eu digo? Talvez não tenha dado a importância do momento, porque quando a gente está ali trabalhando, envolvido com a coisa, né, a gente fica mais focado naquilo. Mas hoje, olhando de uma perspectiva fotográfica, ou imagética, vamos dizer assim, cara, aquilo ali era um vídeo, ou aliás, ou vamos dizer assim, um clipe fotográfico em andamento, se a gente for parar para analisar. Então é muito interessante, porque tipo, você está ali fotografando, registrando, você está gravando ali um momento, né? E eu, como na época engenheiro de som, gravando, né, o álbum e tal, eu estava fazendo a parte sonora. A gente estava trabalhando junto sem saber que estava trabalhando. Você está entendendo? É muito interessante. Então, para mim, foi muito legal. E hoje poder ver que aqueles registros estão contigo e que aquilo faz parte não só da minha história, né? Eu, no caso da música, vamos dizer assim, mas aí já faz. Aí eu já entrei de gaiato, vamos dizer assim, na sua história, com as imagens. Então, isso é muito legal. Para mim, é gratificante saber que depois de tanto tempo, a gente está tendo essa oportunidade de dividir aquele momento, né, que foi único e em partes diferentes, imagem e som, mas ao mesmo tempo junto. Isso é muito legal, cara. É, eu, Bem, eu, eu, eu fiquei muito esperançoso quando eu comecei a revirar as caixas aí de negativos e tudo mais, porque assim, eu tenho na minha memória o que eu lembro de ter fotografado, mas é óbvio que quando a gente pega aquela matriz do negativo, daquela imagem, a gente até nem lembra daquilo que a gente fez, né? A gente tem uma recordação meio verdade. vaga ali daquela coisa, né? É, é, é. E para mim, Até assim, você teve todo um olhar diferenciado, né? Você tinha chegado como novidade para o momento do estúdio ali, né? Você não estava fazendo, você não vinha acompanhando, né, a gravação do álbum, né, dia após dia, que era o caso da sua mãe, que participou, inclusive, do disco. Beijo para sua mãe. Amo. Eliana é uma pessoa, um doce de pessoa. Enfim, então ela vinha participando. Você chegou e pá, já foi para né, um lado oposto, mas, no entanto, não oposto, né, junto ao mesmo tempo, que era o esquema da imagem. Foi fantástico. é. Assim, esse material que agora, né, dá para revitalizar, eu tive, infelizmente, uma perda de algumas coisas, porque uma caixa guardada, chega um rato e rói tudo, mas, enfim, a partir dessa questão, eu olho aquilo e falo, gente, se eu não cuidar desse material hoje, ou seja, se eu não botar ele para fora e fazer isso virar nosso, o outro rato vai passar e vai pegar isso aí, né? Vai sumir com essa Verdade. memória. E aí eu fiquei pensando muito nesse papel que a imagem ela tem de memória, né? A fotografia ela pode ser uma memória muito rica para a gente. É uma maneira da gente se lembrar de várias coisas, de se, inclusive, reposicionar diante dos momentos que a gente passou, né? Como é o Verdade, caso dessa cara. conversa aqui, que a Muito gente bem colocado da sua parte. tá se recolocando, inclusive, né? Você trouxe uma ideia de que eu, por exemplo, não tinha. E você faz isso porque a gente estava naquele mesmo momento que a fotografia registrou, que o som registrou, mas essa fotografia é o start de tudo isso. Essa fotografia me fez entrar em contato contigo, e aqui a gente está conversando sobre essas coisas, enfim.
E o CD também está lá guardado, né? Na hora que a gente escuta, a gente lembra da O coisa. registro, exato, cara. É muito legal, né? Você saber que existe ali o registro sonoro, né? E tinha todo um, vamos dizer assim, uma equipe envolvida, né? Tinha uma Sim. série de pessoas ali, músicos, produtor, Jota, no caso, né? Eu como técnico, aquela coisa toda. E você estava sozinho registrando as imagens. Olha só que coisa interessante, né? Só tinha você fazendo isso. É legal pra caramba, cara. Se a gente for voltar no tempo quanto a isso, é um registro assim ímpar. É algo É, que e não tem nem como explicar. tiveram momentos muito, muito felizes ali. Eu acho que eu aprendi muito com vocês. Eu aprendi a escutar mais, eu aprendi a prestar atenção mais, porque, assim, querendo ou não, você tem horas ali que você não pode fazer um pio, porque senão qualquer coisa vai aparecer no microfone. Então você tem que respeitar o espaço do outro no som, né? E aquilo para mim foi uma coisa de, opa, peraí, como é que é isso? Junto a tudo isso, perceber assim como é que é o ápice do momento de um músico que não está no palco, que está indo ali e está fazendo take um, take dois, take três. Como é que é o É, ápice dele ali, né? E você que não está é ali falando, notado, ó, né? Porque no palco ele é notado imediatamente, né? O músico ele é percebido ali no estúdio, tipo assim, né? Quem é? Você ouve aquele solo, né? De onde veio esse solo, né? Você fica, o estúdio ele é meio fantasioso, assim, a gente sabe que são pessoas reais fazendo e tal, mas ele tem esse lance meio lúdico e tal. Então, é diferente, né, do palco. Foi muito, achei muito legal essa sua colocação, porque realmente ao vivo ele é ali. Vacilou, passou, né? Ficou ali, mas não, o estúdio é registro, tá ali no tempo e vai vir gerações, vão ouvir e tal. E aquilo, né, para uma pessoa pode ser emocionante, para outra pode ser comum, né, para outra pode exato, ser. exato. Estúdio é muito, muito legal. Por isso que eu Agora, gosto. E achei muito legal o fato de você ter registrado, né, naquele momento. e uma coisa que me veio agora em mente, que, enfim, foge um pouco, mas está junto, não deixa da gente ter uma questão sensível na hora que você está no estúdio, criando e transformando essas coisas, que, por exemplo, eu lembro de uma faixa que acho que foi a Valéria que entrou e foi fazer uma tomada de voz lá. Foi. E a música, ela estava posta de um jeito que, assim, já estava com o arcabouço todo montado, né? Já estava com toda a cena dela ali, sonora, já estava pronta. Então, quando a Valéria entrou, ela entrou, apresentou uma proposta melódica e todo mundo deu um, opa, acho que esse negócio aqui fluiu. E Uhum. assim, foi uma hora que eu olhei e falei, interessante como essa relação ela também está posta no estúdio, né? Desse momento da sensibilidade. Aí eu comecei a prestar atenção no solo do Joca, no saxofone do Marcão, e aí começa. Aí você fala, nossa, agora dá, eu de fora, né? Agora eu comecei a entender quando é que você tem um envelope bem cuidado, com todos os cantinhos dele fechado. Aí eu falei, Você não, percebe a coisa tomando forma, né? Eu costumo dizer que é tipo o bolo assando, né? Você colocou os ovos ali, o açúcar, a farinha e tal, a manteiga e tal. Aí você tá vendo aquela maçaroca ali, você diz, espera aí, né? Aí você percebeu aquilo ali, o bolo ficando pronto. Isso é muito legal. E como você falou, a sensibilidade de você poder ouvir uma outra ideia de quem estava de fora, né? Por mais que você esteja com uma linha de pensamento, mas às vezes chega uma pessoa que não estava, no caso da Valéria, ela estava de fora, que eu digo assim, no sentido, ela foi convidada para participar, colocar a voz, a proposta da Valéria, fantástica, né? E quando ela chegou, que ela lançou a ideia daquela linha melódica um pouquinho diferente, aí, né, Joca, opa, gostei disso aqui. Isso aqui é bom. Então, isso é legal, você estar aberto a o outro dar uma pitada de algo que encanta e melhora, né? Faz a coisa fluir de forma mais agradável, e inclusive, tipo assim, não só melhora, mas vamos dizer assim, encanta, traz um certo brilho, uma camada extra de beleza para a canção. Então, isso é muito legal estar aberto. Isso também eu aprendi lá, não só nesse momento, mas em outros momentos que a gente vai uhum, ouvindo,
quem está de fora e vai realmente abrilhantando, né? Adicionando o temperinho que vai dar um gostinho especial. Isso é bom demais. A generosidade sua, eu achei muito interessante, porque assim, eu de fora entro, vejo uma certa hierarquia, né? Você tem o produtor, o cara que arranja, você tem os músicos, você tem, enfim, existe um certo esquema, né, de hierarquia que acontece no estúdio e que é natural, É de um natural, jeito ou do outro tem que completamente. acontecer, né? É. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu consegui ver uma coisa que, em certos momentos, essa hierarquia ela quase que não existe, quando justamente entram as ideias. Então, quando entram as ideias, essa hierarquização ela é diluída. Então, eu vi você virando para uma hora, não lembro quem era, mas falando assim, rapaz, aquilo que você fez, eu acho que você podia testar isso em tal coisa. E não foi outra pessoa que falou, foi você que em tese é só o técnico que está ali na frente, mas não é só o técnico, é um Uhum. técnico sensível que está ali propondo, junto ao Joca, que de repente vira e fala, olha, vamos fazer, enfim, foi Uhum. muito interessante isso aí, sabe? Foi muito, E com o Joca, isso era muito fantástico. O Joca, ele tem. Joca é um cara muito sensível. Eu não sei, você conviveu com ele, ele é uma pessoa muito ouvido, muito sensível. O Joca, né, não tem o que falar do Joca. Enfim, então, por ele ser sensível, então ele está, vamos dizer assim, ele está ali no momento parado, mas ele está aqui, ó, prestando atenção no que está acontecendo. Aí, às vezes, né, uma ideia que você citou aí é minha, mas às vezes poderia ser uma outra pessoa, fala um negocinho assim e tal, e ele, opa, vou ouvir isso aqui e tal. E o Joca é maravilhoso, né, poxa? Ele, não é à toa que a cabeça dele é um arranjo, né? O Joca, ele respira música. Aí ele pega aquilo, né, junta com a ideia que ele teve e vira arte. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Então, eu fiquei pensando agora uma coisa aqui, cara, já que a gente está também enveredando por esses olhares mais do campo sensível, eu tenho uma dúvida e tenho isso enquanto até ideias que me vêm em mente. Como é que a gente poderia fazer intercâmbio de linguagens? Ou seja, que cor a gente pode dar para uma nota? Que forma a gente pode dar para uma nota? E aí eu estou falando do visual, né? Como é que, ao mesmo tempo, o do visual vem para uma nota, vem para um som, né? E eu acho massa a ideia de pensar que isso tudo pode virar não apenas imagem e som, mas qualquer outra coisa, sabe? É tato, é paladar, é olfato, né? é O que que muito tu acha legal. disso, cara? Nossa, eu amo isso. Inclusive, eu tenho um projeto, ainda não executei, é algo meu, que ele é como se fosse um simulador, que as notas ele simularia cores. Eu pretendo, ainda não executei, porque eu sei que requer um pouco. Eu teria que ter uma pessoa para trabalhar um certo algoritmo, uma coisa para fazer uma certa programação, mas eu pretendo fazer. Creio que já existam softwares ou alguma coisa que ele, vamos dizer assim, relaciona uma nota a um tipo de ou de imagem ou de cor. Mas a minha ideia era relacionar acordes ou notas a cores, né? E fazer como se fosse uma mistura de cores e tal. Estava pensando em fazer um vídeo. São só ideias. Mas para você ver, existem acordes e notas que eles soam mais quente para o ouvinte e notas que soam mais frias ou intermediárias, com temperaturas intermediárias. Então, isso tudo se traduz em imagem, né? Você sabe que a imagem ela tem aquela luz mais quente, a luz mais fria, você quer passar uma coisa um pouco mais intensa, né? Você tem uma forma de mostrar na imagem, ou com luz, ou com um tipo de movimento e tal. Você quer passar algo mais calmo ou mais sombrio, você também pode fazer isso. A música ela tem essas nuances, então isso pode ser traduzido em imagem. Essa combinação, como é que eu diria? Ela é intrigante, mas ao mesmo tempo apaixonante. Porque imagina só você pensar num som, seja lá ele qual for,
e imediatamente vir aquela imagem na sua cabeça e você ser capaz de produzir aquilo. Aí você faz essa combinação e quem ouve ou quem vê sente aquela mesma sonoridade que você percebeu. Isso é fantástico. Por isso que eu acho assim primordial a combinação de imagem com som, quando ela é bem feita, né? Você vai assistir um clipe, uma fotografia bem, não digo nem tanto bem iluminada, mas ela bem produzida em termos de criatividade da imagem, né? Às vezes você pega sei lá, vai tirar uma foto de um objeto, mas aquilo ali você concebeu uma arte, vamos dizer, por trás. Então nem todo mundo é capaz de fazer essas coisas. É por isso que eu acho que a combinação dos dois é, como é que eu digo? É o casamento perfeito. Sem briga, sem discussão, sem trás. É o casamento perfeito, a combinação da imagem e do som. Sou apaixonado por isso. Sou Eu, apaixonado. eu acho que você trouxe aí uma chave importante, né? Isso tudo está dentro do coração, né? Isso parte do coração Isso. enquanto emissão e parte para o coração enquanto percepção, porque é do sensível essa conversa, né? É como se você falou da temperatura, né? O quente e o frio é como se fosse o coração sentindo, não um É termômetro. É um coração que é o termômetro, né? verdade, né? O Verdade. mecanismo é a emoção, é vindo daí, né? Isso E acho que você é bem vê, né? interessante. A pessoa pode ouvir uma música, se emocionar, chorar, sorrir. E a imagem, ela faz a mesma coisa. Quantas fotos que a gente vê? Eu gosto muito de imagem, então, vez por outra, eu me pego ali no Google ou no DuckDuckGo, eu vou lá e procuro imagens. Então, tem imagens que eu digo assim, eu paro e eu fico ali, tipo, 3 minutos, como se eu estivesse ouvindo uma música. Tá entendendo? É como se eu estivesse ouvindo a imagem. Eu estou ali captando, meus olhos são meus ouvidos, vamos dizer assim. E eu estou captando todas as. Rapaz, olha só esse ângulo, olha por que ele fez isso. Olha essa curvatura de luz, né? Olha só essa pele, olha. Eu vi uma imagem, nossa, eu vi uma imagem muito linda, assim, de uma mulher, ela da África, né, de pele escura, assim, muito linda ela, um sorriso, e a forma do rosto dela, a forma como o fotógrafo captou, como ela estava assim, à esquerda em relação à luz, ele pegou só. Aí não deu muita silhueta, mas iluminou bastante. Aí ficou aquela porosidade da pele dela bem visível. Uma coisa assim fantástica. Aí eu fiquei ali, eu digo, rapaz, imagina uns acordes de piano assim, longos numa imagem, preto e branco, inclusive. Linda a foto, linda. Aí eu já fiquei musicando a foto na minha mente. Eu estava ouvindo a foto, só que só eu estava escutando, né? Era algo muito pessoal e tal. A imagem tem esse poder, é muito fantástico. Eu acho isso incrível. O que que você sente, ou seja, como é que você enxerga no mundo essa coisa do som e da imagem? Ou seja, como funciona isso? Quais são essas potências que a gente tem enquanto som e enquanto imagem? Porque tudo bem, quando se juntam, eu acho que fica muito claro o casamento bem casado, né? Eu É, até fiquei viajando assim, a gente enquanto corpo em pé, os olhos e o ouvido, eles estão quase na mesma linha, né? De horizonte para captura. Aí depois vem o nariz, depois vem a boca e as mãos estão lá embaixo, né? Então tem aí um caminho do uns níveis. cérebro para o chão, né? Mas eu fiquei pensando assim, como é que é essa relação? Porque elas são distantes, né? Elas são diferentes, não distantes, elas são diferentes, mas aí tem essa possibilidade no meio. Mas onde é que elas estão quando estão distantes? Onde é que é cada território desse? O que que é o território dessa imagem? O que que é o território do som? Eu creio que essa distância, ela é. Quem define essa distância é o criador da imagem ou do som. Porque tudo parte, como você falou aí, eu achei muito legal que você colocou o coração, ele define, né, o que é mais acalentável, né, o que é mais repulsivo, né, o que você sente, como eu falei, né, um pouco mais quente, você sente um pouco mais de calor, o que você sente mais frio. Então,
esse distanciamento, vamos dizer assim, de um e outro, ele começa a partir do momento que ele é criado, quem está concebendo. A pessoa que está concebendo algum tipo de imagem, se ela tem ou não uma relação com a música ou com o som, ela, ela vai tentar ou não traduzir aquilo naquela imagem. Por exemplo, vamos supor que tem alguém querendo fotografar um pássaro e naquela região onde a pessoa está tentando fotografar, existem outros pássaros. É impossível a pessoa tentar fotografar um pássaro sem, vamos dizer, nessa situação que eu estou citando, não ouvir o barulho dos outros, né? Então, depende se essa pessoa ela quer passar naquela imagem que existem outros e que aquilo ali está fazendo, sei lá, algum tipo de ruído e ela queira traduzir aquilo. Então, a partir do momento que você isola a imagem mentalmente, né, você está querendo simplesmente que a pessoa se fixe numa imagem, aí você, de certa forma, você fica meio que assim, brigado com o som, né? Não é brigado, mas assim, você deixa ele um pouco de escanteio, né? No momento da criação, no momento que você está concebendo a sua arte imagética. E a mesma coisa com o som. O cara, ele quer ali passar a emoção, mas ele não quer que a pessoa visualize nada. Ele às vezes coloca uma nota neutra, um acorde, onde você vai ouvir ele de cara e você vai dizer assim, pronto, e daí? E agora? Vamos para onde? Né? Daqui, ponto de partida. Pum, e agora? Aí o criador, ele, né, quem está concebendo, ele vai dizer assim, pronto, agora eu quero que você sinta isso, eu quero que você imagine isso. Vai depender muito do ponto de criação. Essas distâncias, elas são determinadas por quem está criando, creio eu, né, no meu ponto de vista. Diferente de uma pessoa que diz assim, poxa, eu vou fazer isso aqui porque nesse momento eu quero que a pessoa saia da Terra, visualmente falando, e ela vá lá nas nuvens e tal. Então você sabe que tem música que tira você desse plano e leva para outro. E imagens também faz isso. Então, creio eu que um bom artista imagético ou sonoro, se ele pensar dessa forma, ele vai sempre conseguir resultados brilhantes. Porque é tipo assim, eu, do meu ponto de vista, não sei ver imagem sem ver som, e nem sei ouvir som sem ver imagem. Né? A palavra a palavra imaginação, ela tá pulsando, né, cara? Ela tá junto toda hora. Imagine, Esse todo. imaginação, massa. E isso vale para tudo. Vale para tudo, com certeza. É, volto àquele ponto que a gente se encontrou lá no estúdio. Estávamos produzindo música e você produzindo imagem. Aí, se você disser assim, pô, mas e daí, né? O cara tá aqui tirando umas fotos, tá? Olha o resultado disso hoje, né? Olha onde é que a gente tá, olha o que, que a gente tá falando, olha a combinação dessas duas coisas. Imagina você pegar aquele álbum que foi gravado há, caramba, quantos anos, hein? Tem tempo. E você colocar imagens com aquele fundo musical. A tradução precisa? Não precisa de legenda, não precisa de nada. As imagens falam por si. E a música sozinho também. É. Eu Entendeu? acho que é isso, assim, é estarmos, a gente tem que estar sensível para poder captar, né? Então a percepção ela é uma antena parabólica que a gente tem que sempre existir, sempre ter, na minha opinião, claro. Eu acho que a gente Concordo. precisa demais, inclusive hoje em dia, eu acho que uma das coisas que eu reforço muito em tentativas de passar adiante coisas é o quão importante é a percepção, porque por ela, nossa, você consegue filtrar tanta coisa ruim e você já recebe isso filtrado porque você vai aprendendo com o repertório, né? Então, seu repertório vai virando, falando, olha, esse negócio aqui não está muito legal aqui não, né? Então, você já percebeu, já, opa, deixou de lado, né? Você já foi Não deixou colorir de... uma foto? Você já pegou uma foto para dizer assim, vou trabalhar um pouquinho a cor dessa foto? Já pegou, né? Pronto, você exatamente isso. É, Esse tom é, aqui, é, é. né? Esse aqui, Ou opa! aquela foto que você ajeita, né? Que está cortada. Sim, ficou meio, né? Olha se eu mudar. Ah, chegou. Era isso que eu tinha visualizado. Era isso aí, cara.
É isso aí para você ver como a combinação, apesar de ser imagem e som, mas para você ver como o processo é praticamente o mesmo, desde a criação até a concepção final. O artista ele está ali. Opa, esse branco está branco demais. Eu quero ele um pouco mais amarelo, mais cinza, mais seja lá o que for. É o mesmo processo. É o cuidado. Essa nota ficou muito forte. Pá, eu quero ela mais sutil, mais suave. Está muito acesa, está muito apagada, né? E por aí vai. Tudo imagem, cara. Massa, Tudo imagem. massa, massa, massa. E até os termos, né? Acesa, apagada, tudo Exato, tá ali, né? tudo combina, é tudo a mesma coisa, praticamente. É. Praticamente a mesma coisa. Você Eu, vê eu, que o cego enxerga ouvindo, exatamente. né? Na Tem isso. verdade, o cego ele enxerga ouvindo. Os olhos O dele são os espaço ouvidos, dele é né? o som. O espaço dele é o É, som. é, né? E o mudo também, como é que ele fala, né? Ele fala com imagem. Ele produz imagem, né? O que não fala, ele produz imagem com as mãos, com o olhar, com as expressões. Os dois estão juntos, cara. Não tem É, o que ser. é. E ele, pensando agora lá para frente no futuro, meu caro, a gente tem uma vida, né? Estamos aqui, estamos nela, e a gente tem um acúmulo de coisas que a gente vai projetando, vai fazendo, vai construindo, vai aprendendo, enfim. Eu vejo desafios constantes, não sei como é que é a sua visão, porque, enfim, cada um tem um olhar, mas dos desafios eu sempre fico pensando assim, pô, o que que dá para o cara, o que que a minha ação pode ser uma ação que possa ser mais do que uma única ação? Ou seja, como é que eu posso fazer o meu passo ser mais do que um passo para um outro, enfim. E aí eu sempre fico pensando nesse futuro, né? Eu olho para as coisas e falo, gente, como é que a gente pode dar uma contribuição para isso lá na frente? Como é que a gente tem o nosso repertório que deve ser propagado? Eu sempre fico nesses conflitos constantes. Como é que é isso para ti, cara? Como é que você enxerga essa jornada? Cara, olhando para o futuro, vamos dizer assim, ou pensando criativamente no futuro, se a gente pode usar esse termo, eu diria que é o seguinte, eu vou pegar carona no que você falou quando você disse assim, a gente tem que ser meio que uma antena. E a antena, ela, quando ela está aberta ali, ela está recebendo todo tipo de frequência. Vamos supor que você é um rádio e você precisa sintonizar algumas rádios. Então, essa antena ela não pode ter limite. Ela tem que estar aberta a todas as frequências, todas. Aí você falou assim, a gente filtra e tal, blá, 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 a gente já pega tudo filtrado. Você é quem filtra, você diz assim, estou aberto ao espectro, né, sonoro ou da luz, né, da imagem. Aí você sintoniza, quando você está ali sintonizando aquela rádio, você está dizendo assim, pronto, meu filtro é esse, eu quero ouvir rádio tal, eu quero ouvir. Então eu vejo dessa forma, eu vejo como nós sendo uma antena aberta a todos o espectro possível, né? E filtrando aquilo que nós consideramos criativamente possível, né? Ou até não, pegando aquilo que a gente acha, às vezes, que isso aqui não vai dar em nada, e usando aquilo. Porque, às vezes, o que você acha que não vai dar em nada, dá em tudo. Ou vice-versa, entendeu? Você acha, isso aqui vai ser muito legal, vou criar tal, fazer isso aqui. E, às vezes, aquilo não vai dar em nada. Aí o nada passa a ser o tudo e o tudo passa a ser o nada. Então, quanto mais, olhando de uma forma, vamos dizer assim, para o futuro, eu acho que é ser mais aberto para a criação em si, né? Aumentar essa linha do espectro, ou essa gama do espectro, aumentar o quanto mais, porque você sabe que tem o advento da tecnologia, o ser humano em si, né, está muito mais, vamos dizer assim, variável, né, quanto aos sentidos, quanto às descobertas de si mesmo e tal. Então, você abriu esse leque, você vai estar trabalhando com, vamos dizer assim, na parte criativa, com tudo que tiver disponível. Agora você diz assim, não, mas eu só faço isso, e aí você fica um pouco limitado, até mesmo quanto ao seu trabalho, porque
o mundo está em constante evolução, girando em constante evolução. Nós estamos, né, como você falou, nós estamos aqui colocados nessa vida, então essa evolução ela é constante. E se você ficar parado de pneu furado, você vai ficar lá. Você tem que dar um jeito, tapar lá o buraco, botar ar e continuar o caminho, e ir para frente. Do contrário, então para mim eu vejo dessa forma: abriu a antena, deixa todas as frequências chegarem nela, porque não vai ter como você, e filtra o que você quer. E o que você não quer, ou o que você acha não usável, dá uma chance para ser usado e ver o que é que você consegue extrair de bom. Com certeza vai ser alguma coisa. Massa, 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 massa. Bom, estamos já chegando na nossa reta final aqui de Passa momento. rápido demais. É cruel, cruel, o tempo é cruel, viu, cara? Estou vendo aqui, cara, eu estava achando que nós estávamos com 15 minutos, 15, 20, agora eu estou vendo, tem 30 e pouco. Como passa rápido, Pablo? A gente vai ter que fazer isso de novo outra vez. Rapaz, vai, vai. Aí Porque passa muito rápido. eu já lhe Cada faço uma hora. provocação. Você vai ser o entrevistador e eu sou o entrevistado, entendeu? Pois Você já é, a prepara aí, próxima, olha aí, ideia. você já prepara as curiosidades, comentários e tudo mais, você pronto aí inverte aí. Vamos, com certeza. É muito rápido, 30 minutos, acabou. É uma coisa complicada, cara, esse ponto, porque assim, quando a gente vai soltar esse material no YouTube, isso vai ficar lá, né? Então, assim, que bom que as pessoas vão ter isso enquanto conteúdo. E eu acho que é um conteúdo que justifica, né, consultar, ver e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é, mesmo assim, mesmo tendo material gratuito, mesmo tendo todas as coisas que a gente faz hoje na internet, o tempo de consumo é de 15 minutos. E aí eu fico pensando, tá, tudo bem, eu não posso exigir de ninguém 1 hora de escuta, porque também olha a quantidade de conteúdos que estão sendo jogados hoje na internet, principalmente agora na pandemia. É muita coisa, É é muita muita coisa, coisa. muita coisa. Mas vou dizer uma coisa para você: se a pessoa parar, 35 minutos aqui a gente tá, mas a pessoa parar 36, eu acho, e ela ouvir 2 minutos, 3 de algo assim produtivo, ela fica os 30 minutos. Porque passa assim. Ela É. nem vai ver. Isso aqui que a gente está fazendo, quem estiver assistindo, você não vai ver o tempo passar. Você não vai perceber esse tempo passando, porque é muito rápido. E o conteúdo é muito bom. Então, não tô, vamos dizer assim, não estou puxando sardinha para o nosso saco, não, mas é um conteúdo bom. Falar de imagem, falar de som, é algo que, pelo menos para a galera que se interessa, você passa 30 minutos assim, você diz assim, caramba, acabou já. Muito rápido. Tu já chegou a ter, assim, um momento das pessoas te procurarem, te olhando já como uma figura que já produziu, que já se tornou uma referência para alguma coisa, e aí Já, chega aquelas pessoas falando, ei, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é essa sensação, cara, de virar a chave e você virar a referência já, numa cabeça que a inclusive, gente tem várias, né? é. Inclusive, eu fui convidado agora para fazer uma palestra sobre áudio, som, né? E vou falar um pouco de música também. Vai ser um evento agora que vai acontecer dia 7 de setembro, num ambiente aqui em Natal mesmo. E, e me chamaram porque ouviram coisas minhas, viram trabalhos meus e disseram, cara, isso é muito bom, isso é referência. E foi também devido a algumas outras coisas que eu produzi que eu nem sabia, que a pessoa já vinha ouvindo, ó. Coisas minhas já, tipo assim, de 8 anos atrás, eu digo, né, coisas que hoje eu talvez nem considere tão importantes, mas a pessoa já vinha, cara, aquilo ali que você mixou, nossa, cara, aquilo ali é bom, aquilo é muito bom. E então isso já me rendeu. A sensação, eu diria para você, que é dever cumprido. Fiz a minha parte. Essa seria a sensação. É tipo assim, eu queria alcançar um certo ouvinte, vamos dizer assim, eu queria que ele tivesse a Uhum. sensibilidade de perceber isso. Ao longo dos anos, eu não, vamos dizer assim, eu não cheguei a conhecer essas pessoas, mas elas estavam lá. Eu só não Sim, sabia que elas existiam. Fiquei sim. sabendo, né, hoje e em outros eventos também que eu já participei, como palestrante e tal, e de pessoas que chegavam para mim e dizer,
Cara, eu escutei isso aqui. Cara, eu ouvi aquilo que você fez. Nossa, eu vi um videozinho que você produziu, gostei da, cara, qualidade e tal. Então, isso é legal porque você diz assim, poxa, valeu a pena, 23 anos, né? Não sou melhor do que ninguém, mas aprendi a fazer o meu. E Sim, reconhecido por isso, por fazer a minha onda, né? Então, é isso é muito massa. gratificante. É muito Isso é gratificante. muito massa. Bem E, legal mesmo. E ele revela aqui pra gente, cara, um episódio desse tempo que você tem de repertório, assim, um que ficou marcado para ti, uma experiência que eventualmente te marca enquanto memória, enquanto momento aí de vida, nesses 23 anos. Cara, nossa, que pergunta. Olha, Pablo, eu vou te falar uma coisa. Parece mentira, mas é incrível. Eu me lembro de todos os erros das gravações que eu participava, a galera que ia gravar. Cara, eu lembro dos erros. Ah, Tipo assim, vai gravar um solo. Eu lembro de quantas vezes a gente repetiu. É incrível, é incrível. Outro dia desse eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim: ah, não foi você que gravou o baixo na banda tal? Foi, ah, cara, a gente repetiu 6 vezes em aquela frase. Aí ele olhou para mim assim: cara, você tá brincando, você não tá falando que a gente repetiu. Eu disse: não, não foi não. Eu lembro que você, ó, nessa frase você fez assim. Aí eu lembro que teve uma corda que estourou e que arrebentou e tal. Ele Aí ele falou para mim assim, cara, eu nem lembrava dessa corda, lembrei agora porque você fala. Então, é algo que me marca. Toda gravação que eu vou participar, que eu vou gravar, eu sempre, não que eu preste atenção nos erros, mas é porque é algo que fica, talvez pelo fato de repetir, né? sim. Então, é algo que eu sempre tenho na memória. É bem difícil eu esquecer de erros de gravação. É bem difícil eu esquecer, é algo que me marca. E outra coisa são momentos geniais. Por exemplo, nesse disco que o Joca produziu, teve uma frase que ele gravou e tá até hoje na memória, não sai. Ele estava ali brincando de guitarra. Eu disse, Joca, vamos passar o som? Vamos ver como é que tá aqui? Ele, bora. Aí ele disse assim, solta aí para eu treinar, para eu, tipo assim, para eu dar uma passada. Eu, beleza e tal. Aí, isso foi no disco do João Gilvanca. Ele vai lembrar, quando se ele assiste, ele vai lembrar. Ele estava passando, aí na passada, eu fiz de conta que não estava vendo nada e pum, gravei a passada dele, né? Cara, foi o que ficou no disco. Ficou perfeito. A execução ficou perfeito. Aí ele, pronto, vamos gravar. Eu disse, eu já gravei. Cara, eu lembro disso. Joca, eu já gravei. Não, você tá brincando. Aí eu digo, não, já gravei, cara. Você gravou? Não, tá, gravei, cara. Ouve aí. Aí ele ouviu, toca de novo. Aí ouviu, toca de novo. Aí ele, cara, isso ficou bom? Perfeito, cara. Tá perfeito. E ficou no disco. Assim, a genialidade do Joca passando, tá É. ligado? Ele tava só assim, ó. Então ele tava super relaxed, entendeu? De boa ali. Então, eu vou passar aqui aquecendo e tal. Aí eu, ó, gravei. Ficou, cara. Ficou. Aí, cara, não acredito que eu não vou nem precisar gravar. Eu digo, não, tá perfeito, ficou lindo. Ficou lindo. Já quer, sem falar. É massa. Esses registros, se a gente fizesse um compilado, né, dessas Cara, eu histórias. queria, na época, ter câmeras lá no estúdio o tempo todo. Isso seria fantástico, porque eu poderia reviver todos esses momentos. É. Hoje a gente tem câmera de tudo quanto é canto, é celular e tal. Mas na época nós não tínhamos. Nossa, como eu queria ter isso. Porque foram momentos assim geniais que aconteceram. E muita risada, e muita coisa. Nossa, Não, muito. Os cafés. Ah, tua mãe levava um café. Nossa, aquele negócio feito, não sei o que eu não me lembro mais, mas era uma delícia. Ah, como eu queria ter registro disso. Mas
Graças a Deus você tem, mas você tem uns registros aí bons fotográficos. Tem uns pedacinhos da história que só abre um pouco da caixa, né? Mas é isso. Pronto, foram coisas que me marcaram Mas, bastante até hoje, né? Então, bom, vamos... vamos fazer isso, cara. A gente vai ter que agora marcar uma segunda rodada para Pois é, justamente você me colocar agora enquanto convidado, entrevistado, e aí a gente vê o que acontece depois disso aí. pois é, com certeza vai ser sim. Vamos fazer, vamos fazer. E espero eu da próxima com uma câmera melhor, porque minha câmera tá horrível, mas tudo bem. A, Já, fi- a, a fita tá gravada, relax, tá gravado, tá relax. gravado. É bom registro, sempre é bom. E ele conta então para a galera agora só o que é, como as pessoas vão te encontrar e assim, você está atuando agora, você está disponível para funções, trabalhos e tudo mais, como é que você está? E aí onde é que a galera te encontra? Tá. Atualmente eu estou mixando um álbum para um pessoal que é da Índia, né? Estou mixando, eu já trabalhei com eles no Canadá algumas vezes. E meu celular está tocando, eu vou parar aqui para ele não atrapalhar. Então, o que é que acontece? Eu estou mixando esses para eles e estou produzindo um disco de uma cantora, chama Kathleen Jungles. Estou produzindo. Ela tinha gravado um disco antes e ela resolveu refazer algumas músicas e também adicionar umas músicas novas. Então, eu estou fazendo, dando uma nova roupagem para o disco dela. Então, eu estou assim, vamos dizer, ocupado e meio, porque tem as coisas que eu produzo desde comerciais, propaganda, aquela coisa, e também essa parte de música, e também estou fazendo coisas para o meu próprio Facebook, eu produzo um pouco de conteúdo de vídeo e áudio. Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo. Quem quiser entrar nessa, vamos supor, precisar de mixagem ou de produção, alguma coisa, tem que entrar em contato comigo antecipadamente para eu poder achar um espacinho, né, encaixar aí. Mas dá certo. Meu Facebook está aí, ó, Eli Santos. Esse tem uns pontos aí, ponto 549, se você for botar o link, né, tá aí. Mas se você for no Facebook mesmo procurar por Eli Santos, tá lá, você vai me achar. É só entrar em contato e daí a gente segue na conversação e vê o que é que se pode fazer. Mas Massa, basicamente, massa. Eli, muito obrigado, cara. Eu acho que é muito massa. Assim que tiver pronto o livrinho em PDF aí, eu acho que mando para você com certeza e acho que a galera vai começar a entender um pouco desse quebra-cabeça que são as memórias da vida, né? e quando virem as imagens, aí vão entender exatamente do que a gente estava falando. E ainda falta mais, assim, são coisas que tanto a gente ainda falta conversar, quanto outras imagens faltam aparecer. Então, é isso, assim, a gente não pode parar. Vai ser legal. Eli, Eu quero te agradecer pelo convite, foi muito legal, muito. Eu não criei nenhuma expectativa porque eu sabia que a sua mente, você é um cara muito inteligente, né? Aí eu digo assim, rapaz, Pablo é top. Então, o que é que eu vou pensar? Nada, porque do Pablo pode sair qualquer coisa, ele é top. Então, quero agradecer a você o convite, foi muito legal. Espero que a gente faça isso mais vezes e é isso. Vamos massa. seguir. Continue fazendo seu trabalho, que é fantástico. Pessoal, você que não conhece o trabalho do Pablo, ele vai pôr as redes sociais dele aí, tudo. Você segue ele lá, que você vai ver que é. Eu não vou falar, não, porque você tira suas próprias conclusões, eu sou suspeito. Não dá. Depois eu boto o linkzinho no descritivo do vídeo. E, ó, para vocês que estão assistindo aí, acompanhe o Eli, vai lá, enfim, acompanha mesmo o canal dele que está lá no Facebook. E fica junto aí com a gente. Obviamente, a gente tem que fazer aquele momento merchan, então dá um like, compartilha, etc, etc, etc. Compartilha, se inscreve. Se Em algum inscreve. lugar aqui na tela vai ter o link aí do Pablo, aí você se Isso inscreve aqui. aí. Isso aí, Segue isso ele, aí. vale a pena. E Eli, meu irmão, de coração, cara, obrigado. Obrigado Tamo a você, junto. Pablo. E Tamo até o junto. próximo capítulo, né? O próximo. O próximo vai ser mais legal. E meu celular tá perturbando, já é o povo lá atrás. Acredita já. Mas é isso. Tamo junto, Pablo. Valeu. Grande Grande abraço. abraço.